Agora eu vou falar de Quaresma. Por que que Quaresma existe? Porque além de ser uma crença baseada mais ou menos na vinda do Filho de Deus, Quaresma também é a representação de 40 dias. 40 dias, por quê? Quaresma significa o lado negativo da existência e das coisas das crenças. Porque é onde se diz que sai lobisomem, mula sem cabeça e todas as outras crenças ruins que, como supostamente diz que sai do inferno, que é quando as portas do inferno se abrem. Mas por que isso? Por que essa crença? Por causa da vida do Filho de Deus. Porque ele ficou 40 dias e 40 noites no jejum, sendo atentado pelo Satanás e pela pombagira. E lá mostrava guerra, armas, violência, poder, um matando o outro, prostituição e tudo qualquer coisa ruim. E ele era tentado por essas coisas, mas em todo momento o Filho de Deus recusava em aceitar, e não aceitava a arma, não aceitava a guerra, não aceitava o dinheiro, não aceitava o poder, e assim por diante, continuava com o seu amor, com o seu respeito e seguindo a ordem de Deus. E nesse meio tempo foi quando o mundo deixou de ver a existência dele aqui na Terra, como se ele estivesse dormindo, descansando. Mas ele estava em transe, ele estava em outra dimensão, em outro lugar, praticamente no futuro, a qual a gente ainda vai ver, ou a qual a gente está. Lá no passado, ele estava nesses momentos de hoje. Mas por isso se chama Quaresma, porque é quando ele se desliga da Terra. E nessa que ele se desliga da Terra, aí acontece que o coisa ruim diz que faz a sua vontade na terra, mas nós sabemos que não, que na verdade o Filho de Deus apenas está passando tentação e repreendendo ele o tempo todo. E por isso se fala Quaresma, que é 22 de fevereiro e depois termina o jejum do Filho de Deus 3 de abril. Só que a Quaresma vai até domingo de Páscoa, que é mais ou menos dia 9, porque dia 7 é a Paixão de Cristo. Aí eu vou falar para vocês. Por que Paixão de Cristo? Porque foi no dia qual ele foi crucificado, e aí muitos que não abandonaram ele, dedicaram o seu amor e sua paixão por ele. Mas o sacrifício, o dia do julgamento do Filho de Deus começou mais ou menos numa sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque são 3 dias. E começou na nona hora, que a nona hora seria 3 horas da tarde. Então começou 3 da tarde da sexta, passou para 3 da tarde do sábado, segundo dia, e depois passou para 3 da tarde do domingo, que foi quando ele ressuscitou. Aí, por isso que. Então, gente, eu falei uma coisa errada. Na verdade, o dia da crucificação começou quinta-feira, que é quinta a 3 da tarde. Aí sexta se torna o primeiro dia, sábado o segundo e domingo o terceiro, tá bom? Só uma correção, tá? Mas isso é só para explicar alguns fatos de algumas pessoas que falam que foi sexta-feira. Na verdade não foi sexta, começou antes da sexta. Isso, se parar para ver, simboliza número 4, que sempre tem relato de 4, 40 acontecimentos nas histórias dos discípulos de Deus, que vai identificar um sinal como coisa de Deus. Então, aí acontece isso, que por isso que nesse tempo se diz Quaresma, 40 dias, porque quer dizer que as coisas ruins têm liberdade aqui na Terra. Mas por que você acha que tem 1º de abril? 1º de abril, porque se fala dia da mentira, porque também significa que é uma mentira também, uma suposição. Aí por isso que também tem o dia 1, que é de abril, que é o dia da mentira, que é identificando mais ou menos que seria mentira esses contos, de que fica 40 dias, ou de que as portas do inferno se abrem e as criaturas do demônio ficam à vontade. Mas supostamente havia relatos de que existia sim lobisomens e mulas sem cabeça, mas eu vou te explicar como é que seria. Os lobisomens seriam assim, presta bem atenção. Seriam pessoas que se transformavam perto de estaleiros, aonde teria animais, qualquer tipo de animal. E ele é tipo uma metamorfose, igual aquela metamorfose do Raul Seixas, que se transforma em tudo aquilo que está próximo. Então, por exemplo, é um homem que fica perto de boi, de vaca, de lobo, de cachorro, de cavalo, de qualquer coisa. E ele se transforma numa criatura mais ou menos com aquelas características. Mas presta atenção, caso acontecer de um dia ver, pode ser apenas influência da sua mente por causa dos relatos das crenças.
Mas, em todo caso, quando ele se transforma, diz que, por exemplo, se é formato de apenas uma criatura, é, ele é fraco, não chega a ser forte. Agora, se for ele com vários bichos de uma vez só, quanto mais bicho tiver, mais forte é, entendeu? Por exemplo, quando o lobisomem se transforma na forma de um lobo, que é quando ele se transforma perto de um cachorro, lobo, qualquer coisa desse tipo, não significa que ele é forte. Ele só vai ser forte se ele tiver em metamorfose e ele tiver com cara de porco, cara de vaca, de cavalo, de lobo, de várias coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, gente, às vezes eu paro um pouco porque às vezes tem movimento aí o barulho atrapalha. Mas flotando. Então, você entendeu? Então não precisa ficar apavorado caso vê um e em apenas um formato de um bicho só. Você entendeu? E para se transformar não é assim também. No meio da cidade, no meio do povo, tem que estar perto de outros bichos que, por exemplo, eles gostam de se transformar mais em estaleiras, fazendas, essas coisas assim. Mas a única forma disso acontecer não é nem por praga, nem por esse negócio de falar que foi batizado, não. Seria igual a mula sem cabeça. Quando um casal tiver 6 filhos, mulheres, e o sétimo for homem, esse se transforma, caso não for batizado. E é o mesmo seria com a mula sem cabeça. Após 6 filhos, homem, se a sétima for mulher, essa seria a que transformava na mula sem cabeça. Não tem aquela história de que a mulher que namora o padre vira. Isso aí é mentira. Sei lá, tanto que nós vê hoje um monte de casa de padre como é e nenhuma vira. Mas essa é a verdade. Que seria assim o mais certo seria nesse sentido. Vocês entendeu? Só se transforma nesses lugares e por causa dessas coisas. Caso contrário, não existe outra possibilidade. Mas por isso que eles falam quaresma, porque é quando o Filho de Deus se desliga da terra, eles quer dizer que ele não está olhando para a gente e quer dizer que o demônio faz a sua festa. Mas nós sabemos bem que não é verdade. Quem tem fé em Deus, essas coisas nunca acontecem, nunca há de acontecer.